Deus, irmãos. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Para mim é um motivo de muita alegria estar junto com os irmãos glorificando a Deus. Eu já saio daqui com uma palavra no meu coração que foi além da minha compreensão. Estando com Jesus, estaremos seguros. Quando eu ouvi a irmã falando, terminando a palavra que ela dizia, porque a gente que dirige a igreja temos uma grande responsabilidade, e a nossa responsabilidade é conduzir o povo de Deus pelo caminho correto. E que caminho correto é esse? É só a palavra de Deus, nada mais além disso. Não tem outro ensinamento melhor do que esse. Eu vou pedir aos irmãos que tomem seu assento em nome de Jesus. Eu disse ao presbítero Bruno que uma hora eu viria aqui. E eu fiz uma troca. Deixei o pastor João lá, na congregação. E eu falei para ele, eu vou lá para o Bruno. Ele falou, tá bom então. Bruno, é recíproco o sentimento que eu tenho por você também, meu querido. Irmãos, são 19 anos servindo ao Senhor Jesus. Nunca achei graça em colocar anel no dedo. Nunca achei graça em colocar relógio. Eu tentei, confesso, irmãos, nem aliança eu uso. Mas eu sou muito bem casado, graças a Deus, com minha esposa missionária Tatiane. Qualquer anel que eu ponho no meu dedo, minha mão incha de uma tal forma que eu tenho que correr para o hospital. Qualquer de anel, qualquer tipo de coisa também. Relógio, esses relógios do Paraguai, se eu colocar, meu pulso começa a inchar. E eu fiz uma aliança com Deus e falei, quer saber de uma coisa, Senhor? A maior aliança que vai ter em mim vai ser aquela que o Senhor fez lá na cruz do Calvário. Então, irmãos, para essa noite a palavra de Deus se encontra no livro de Efésios. Eu sou mais um ensinador cristão do que um pregador. Sou cheio de testemunho porque pela graça de Deus. Mas eu queria ir com os irmãos, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo de número 10, aleluias, até o versículo de número 20, amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Portanto, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos.
e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. E sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amados, a igreja Fonte de Vida, que se encontra aqui no bairro da Colônia, vocês sabiam, aleluias, que ela é um quartel? É um lugar onde os irmãos vêm se preparar para a grande luta que os irmãos passam todo dia. Todo culto você apresenta a Deus as suas demandas. Todo culto você apresenta a Deus as suas lutas. Todo culto você apresenta a Deus o seu sofrimento. E todo culto você engrandece e exalta o nome do Senhor, porque somente Ele tem palavra que faz com que você se sinta feliz, ou melhor, se sinta feliz. E essa palavra do livro de Efésios, essa carta que Paulo escreveu, essa palavra ela vem ao nosso encontro, porque todo dia tem alguma coisa acontecendo. Agora mesmo nós não sabemos o que ciladas o inimigo preparou contra nós, mas como a Bíblia nos diz que o Senhor, nosso Deus, Ele nos guarda 24 horas, Ele guarda eu e você. Mas se nós vacilarmos e não ficarmos firmes, com certeza nós sofremos uma queda muito ruim. E a palavra de Deus, quando ela vem nos colocando em nosso coração sobre a armadura de Deus, logo nós pensamos que é uma armadura comum. Logo nós imaginamos no capacete, logo nós imaginamos na couraça, logo nós imaginamos os armamentos, logo nós imaginamos o que os soldados usavam. Mas a questão aqui não é essa. A questão aqui, se formos olhar, ela é espiritual. Porque a nossa luta, irmãos, nunca será contra o meu vizinho que não gosta de mim, contra o meu patrão que me humilha, contra aquelas pessoas que falam mal da gente. A nossa luta não é contra as pessoas, não é, pelo contrário. A nossa luta é contra o diabo e os seus anjos decaídos, ou caídos, melhor dizendo. Eles tentam de toda qualquer forma destruir a nossa paz, a nossa alegria, destruir a nossa família, destruir o nosso lar, destruir tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. E o inimigo de nossas almas, você não precisa ficar chamando ele não, tem gente que gosta de ficar chamando eles, não sei porquê, quero falar com não sei quem, tem um punhado de nome, eles são tudo mentiroso. Tem alguns que querem fazer disso como se fosse, presbítero Bruno, uma festa, dizendo do poder deles, mas não sabem que maior poder tem aquele que clama e busca o Senhor de joelho. Quando você ora ao Senhor, você não sabe a luta, ou melhor dizendo, a guerra que acontece no mundo espiritual. Não é só quando você louva, é quando você dobra o joelho. É aí que começa a verdadeira guerra, que você está falando com Deus, orando, buscando a presença do Senhor. É essa guerra que muitas vezes no mundo humano nós não conseguimos enxergar, mas pelos olhos espirituais o Senhor nos mostra. E nesses últimos dias, o Senhor deu algo ao nosso coração. Eu digo últimos dias, desde 2017, quando o Senhor colocou no meu coração criar um projeto chamado Ceifeiros Pentecostais. Esse projeto Ceifeiros Pentecostais era fazer com que as igrejas se unissem em determinados cultos, para que Deus operasse de uma tal forma em que a igreja viesse sentir a necessidade de ser o corpo de Cristo. Me chega 2 irmãozinhos de um outro ministério e falam assim: pastor, nós viemos aqui enviado do nosso pastor. Nós viemos aqui dizer ao Senhor que eles tiveram, os pastores, uma chamada Ordem dos Pastores de Cruzeiro, eles tiveram uma reunião, e nessa reunião, pastor, eles disseram que não era para nenhum membro fazer parte desse projeto. Eu falei, por quê?
porque eles não quiseram dar explicação. Se os membros viessem, eles iriam disciplinar os membros e colocar seja quem fosse no banco. Mas o nosso pastor, ele determinou que a nossa igreja estivesse em peso aqui. E eu falei, amém. Eu falei, então pode entrar, está aberto. Entre as 7 pessoas, ele falou assim, pastor, nós estamos em peso aqui. O nosso pastor só não veio que ele foi trabalhar. Eu falei, tudo bem, irmão, não tem problema. Naquela noite, irmãos, se ouvia vozes de júbilo naquele lugar. Parecia que havia uma multidão lá dentro. E a nossa guerra começou desde lá, a tentar fazer com que as igrejas entendam que não existe esse ou aquele melhor do que esse. Não existe. A Bíblia, segundo Deus, segundo a palavra de Deus, nós seremos julgados diante do Senhor da mesma forma, independente de ser pastor ou não. Grande peso é logicamente que os pastores têm, de conduzir o rebanho de Jesus até Ele. E quando aconteceu essa vigília, o Senhor nos trouxe para Guaratinguetá há 8 anos. Eu passei por algumas igrejas aqui, e eu falei, Senhor, por que essa divisão toda? Aí um rapaz me disse, André, você vai trabalhar depois do bairro ali, esse bairro de Rio que tem, eu esqueço o nome, Vila Santana, tem o São Manuel, né? Isso, tem o São Manuel. Antes de chegar, tem o São Dimas, depois vai chegar São Dimas, aí tem um condomínio, depois você vai chegando ali para perto do cemitério, acho que Pedregulho, e eu estava passando assim e vi um punhado de trabalho de obra de feitiçaria. Eu estou passando, olhei, achei aquele estranho, mas tudo bem, no meio da cidade, presbítero Bruno. E quando eu olhei, eu fiquei indignado, porque havia assim, pastor fulano de tal, pastor fulano de tal. Aí eu comecei a mexer na macumba. Já acharam que eu sou louco. Comecei a pegar e comecei a ver o nome das pessoas. E não era que era feito trabalho para poder desfazer casamento. Não era feito um trabalho para poder desfazer, como é que eu posso falar? Namoro de alguém. Nem para prender ninguém. Era para destruir esses pastores. E eu comecei a analisar aquilo, começou a me incomodar. Falei, pois por quê? Porque Guaratinguetá, irmãos, Guaratinguetá necessita de sentir o tremor e temor do Senhor. E eu vi que aquela situação estava muito ruim. Eu falei, Senhor, não é possível isso. E um dia Deus me fez retornar ao ministério que eu era, ao Alfa e Ômega. Eu retornei há 3 anos. E eu estou quietinho, sentado no meu sofá, quieto, falando com Deus. E Deus falou assim, retoma. Eu falei, retoma o que, Senhor? Retoma o projeto que eu te dei. Eu falei, Senhor, os pastores não vão querer daqui. Eu acho que eles nem se importam, Senhor. E o Senhor me deu a ordem de novo, retoma. Porque o que tenho contigo aqui é grande. E eu falei, amém, Senhor, então seja assim. Fiz o convite ao primeiro pastor. Sentei com ele, expliquei todo o projeto para ele. É o pastor João Batista, o vô do presbítero Bruno. Sentei com ele, conversei com ele, e ele levantou, nos seus 72 anos, vai fazer 73, mano. Isso há mais ou menos há 1 ano e pouco. Quase 2 anos, ele estava com 70 anos, quando ele fez 70 anos. Aquele velho, ele dava pulo dessa altura de alegria. Eu não entendi. Aí ele me disse, é porque eu estou orando a Deus, que Deus enviasse homens que nem você para cá. Eu falei, como assim, pastor? As nossas igrejas, no campo geral, tem que começar a olhar o lado espiritual. Toda igreja que você vai, só fala de bênção financeira. E aí, irmão, que eu vejo o papel voando, eu vejo chave sendo entregue, tudo bem, não tenho nada contra, não tenho contra. Mas às vezes as pessoas ultrapassam um limite, irmão Edervani, e isso acaba alguns falsos profetas entrando dentro da casa do Senhor,
profetizando coisas que não vai acontecer. Não vai. E acaba se tornando, a pessoa se tornando contra Deus, nem é contra o profeta. Começa a falar mal da igreja, começa a falar mal do pastor, começa a falar mal dos irmãos, mal das irmãs, e isso acaba gerando um mal-estar dentro da igreja do Senhor, porque o pastor ali começou a ter esse tipo de visão. E eu disse a Deus: eu não quero ficar rico, eu não quero ter dinheiro sobrando, não quero. O salmista ora ao Senhor pedindo ao Senhor que o Senhor lhe dê o pão de cada dia. O salmista pede isso ao Senhor para que ele seja sustentado pelo Senhor e que ele não possa meter mão nas coisas que é do Senhor, mas que ele possa andar segundo o seu mandamento. O salmista pede isso a Deus. E toda vez, irmãos, que os irmãos sentirem o desejo de fazer algo para o Senhor, para agradar ao Senhor, não precisa de multidão e nem na igreja, lá dentro da sua casa, aleluias, no seu quarto, até no seu trabalho, você pode fazer para o Senhor. Você quer louvar a Deus, ou pode sentir o desejo de louvar o Senhor, eu vou louvar o Senhor. Você quer dar um glória a Deus, dá um glória a Deus, fique feliz, porque o Senhor é tão maravilhoso, e é tão misericordioso, que quando Ele atenta para nós, irmãos, Ele anseia de ouvir nós chamar Ele de Pai. Abba, Pai. Sendo assim, então, a luta que passamos constantemente, irmãos, não é luta contra os nossos irmãos, nem contra as pessoas. A nossa luta, então, ela é espiritual. Tem pessoas que estão na igreja até hoje, estão enfermas. Por quê, pastor? Porque infelizmente começa a olhar para as coisas do mundo e não olhar para as coisas celestiais. Paulo, ele diz assim, que ele foi levado até o terceiro céu. Ele não consegue nem falar para as pessoas, né, o que ele viu lá. Ele viu coisas inefáveis, porque se ele falasse, ninguém acreditaria. Eu acredito que lá tem cavalo de fogo, lá tem carruagem, eu acredito lá que tem trombeta, eu acredito lá que tem hadas, eu acredito que lá tem algum lugar onde Deus deixa os anjos ensaiando louvor, sai um grupo de anjos louvando, entra outro grupo de anjos louvando. Eu acredito assim, sou eu que acredito, porque a Bíblia me dá um respaldo nesse sentido. Agora, o que vai adiantar você ganhar casa, carro, dinheiro, ficar rico? E segundo a Bíblia, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O mais gostoso é que você está na casa do Senhor. Quando o Bruno começou a cantar os hinos, eu voltei lá atrás, quando eu era criança. Voltei lá atrás. Eu não tinha, irmãos, um sapato, eu não tinha roupa, eu não tinha nada, mas eu era feliz. Feliz como? A minha mãe, quando... em 1994, quando ela resolveu aceitar Jesus como Salvador, a gente ia para a igreja, e quando chegava na igreja, eu ficava feliz só de poder chegar lá e ter energia elétrica na casa do Senhor. Por quê, pastor? Porque na minha casa não tinha. Eu ficava feliz que eu ia no bebedouro beber água gelada. Por quê, pastor? Porque na minha casa não tinha. Eu ficava feliz, aleluia, de olhar as pessoas diferentes, porque eu morava na roça há 7 anos, mas nós via lá, era vaca, boi, os animais da roça, e era 7 quilômetros longe, depois da Dutra ainda, a cidade mais perto é Lavrinhas, e eu ficava feliz por isso. E quando eu entrava na casa do Senhor, os bancos ali, os irmãos lá, eu já corria, porque eu fazia parte de um grupo que estava louvando ao Senhor. Isso para mim é alegria. E um certo dia, olha como o diabo é, minha mãe ficou enferma, ela teve um tumor no braço, e nesse tumor, ela falou comigo assim: André, vamos lá catar um molho de lenha. Eu falei: então vamos então, mãe. Quando chegamos lá no meio do calipeiro, pegando lenha daqui, pegando lenha dali, ela fez o molho dela, eu fiz o meu, coloquei o meu molho desse tamanho assim, ó. Muito grosso o molho de lenha, né? Tinha uns 5 madeirinhas só, e ela com o molho maior. Aí quando ela pegou assim, ela sentiu o braço, soltou, encostou no barranco e começou a chorar. Uai, eu vendo a minha mãe chorar, e vendo o braço dela, olhei para o céu. Nós tínhamos vindo o culto no domingo, e eu lembrei que o pastor disse que Jesus curava. Eu subi em cima do cupizeiro
E quando eu subi em cima do cupizeiro, olhei na direção do pôr do sol e falei assim: Senhor Jesus, cura minha mãe. Eu não quero ver ela sofrer, eu não quero ver ela chorar. Ela é minha mãe, Senhor. E fechei o olho. Irmãos, eu senti como se o próprio sol entrasse dentro de mim. E eu comecei a falar em línguas estranhas. E ouvi uma voz mansa e suave e disse: vai lá, põe as mãos sobre ela e repreenda aquela enfermidade. E eu fui lá, ouvindo aquela voz, falando em línguas estranhas, sem entender nada. Coloquei a mão sobre a minha mãe e repreendi aquela enfermidade. A minha mãe desenrolou o negócio no braço dela. É como se um bisturi passasse no pulso dela e aquela bola saísse para fora. Ali eu e ela pulava no meio do mato, dando glória a Deus e aleluia. Eu fiquei uma semana falando em línguas estranhas por causa disso. Nesse dia eu fui batizado com o Espírito Santo. A luta que os irmãos têm é contra as enfermidades. Aí nós lembramos o seguinte, que quando nós buscamos o Senhor é por um motivo. Isaías, no seu capítulo 54, se eu não me falha a memória, eu gosto de ler, irmãos. Isaías, no seu capítulo 54, ele nos dá um lembrete. Que lembrete é esse? Perdão, Isaías 53, versículo de número 4 diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas, o que mesmo, irmãos? Transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E olha o que a Bíblia diz e revela nesse momento: e pelas suas pisaduras fomos sarados. As pessoas veem o filme de Jesus, não conseguem compreender, começam a olhar simplesmente para Ele carregando a cruz, não é verdade? Ele todo chicoteado, a coroa de espinho na cabeça, mas não consegue reparar que cada passo que Ele dava, Ele pisava em cima de uma enfermidade, repreendendo ela e dando saúde para nós. A esse Jesus, irmãos, que a Bíblia nos revela, e ao qual o apóstolo Paulo fala para a gente nos revestir de toda a armadura de Deus, essa armadura que nós precisamos ter continuamente, que é a oração, que é jejum, consagração. A esse Jesus, irmãos, que nós anunciamos, nessa noite Ele pode estar aqui, através do Espírito Santo, visitando o seu coração e os seus pensamentos, e Ele sabe o que você mais almeja, Ele sabe o que você precisa. Por vezes chegamos a lugares distantes, a qual dizemos assim, que estamos esquecidos. Não, irmãos, de maneira alguma. A cidade pode até ficar para lá, o bairro é distante, mas Jesus, a Bíblia diz que Ele não esquece de ninguém. Ele não esqueceu das suas orações, Ele não esqueceu do seu clamor. Eu não sei se os irmãos aqui têm lavouras, O meu pai, ele foi proibido de plantar na casa que nós morávamos em Vila Queimada. Então ele ficava só olhando o calipeiro. Nós não podíamos plantar, não podíamos ter animais, nós não podíamos. E o meu pai falou assim: Senhor, o que eu vou plantar? Eu não posso plantar. Se o dono da fazenda, senhor Carlos Ribemboim, ele entrar aqui, ele vai ver a nossa plantação. Vou plantar algo que parece mato, algo que parece espinheiro. E agora? Ele foi, conversou com minha mãe. Chega o meu tio Noel em casa, com uma sacolinha de jiló. E meu pai pega aquela sacolinha de jiló, olha, jiló está seco. E ele chama a gente e fala assim: cada um de vocês vai fazer uma cobra. Saímos fazendo cobra no meio do mato. 3 meses depois, nós estávamos recolhendo muito jiló.
no meio do mato, né? E quem passava lá achava que não era nada. Meu pai recolheu mais ou menos umas 4 caixas de jiló e levou para a cidade para vender. O que eu quero dizer para os irmãos é que em mesmo as aflições, Deus sempre vai achar uma solução para você. Deus sempre mostra para você o que Ele quer fazer. Às vezes os irmãos poderiam achar que teria um culto aqui, avivado, pula, coisa e tal, não sei o que. Eu não sou dessa forma. Pelo contrário, eu acho muito interessante quando eu vou para a igreja e eu chego na igreja e eu vejo os irmãos lendo a palavra de Deus. Porque isso demonstra que os irmãos têm sede da palavra de Deus. Então, irmãos, vamos vestir a armadura de Deus. Para poder você vencer, vista-se da armadura de Deus. Comece em algum lugar. Comece pelo capacete, comece pela palavra, guardando o mandamento do Senhor, todos eles. Se revestindo da couraça do Senhor, se preparando. Porque o dia mal chegou para os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Aqui não é diferente. Aqui não é diferente em Guaratiba, tá? Ou no Vale do Paraíba. Pastor, mas pode acontecer isso? Pode. Mas a nossa grande alegria é que nós estamos clamando ao Senhor por misericórdia. Estamos clamando ao Senhor por sabedoria. Estamos clamando ao Senhor por muita coisa. Não é verdade? A irmã disse que a nossa família é de suma importância. Eu deixei minha família lá na casa do Senhor. E eu vim também aqui glorificar a Deus na casa do Senhor com os irmãos. Eu posso, Bruno, orar pelos irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo.